Voltamos a falar sobre a renda básica da cidadania. Tenho observado que o, a Bolsa Família ela tem sido criminalizada da mesma forma como o pé de meia. E, em alguns sentidos, tem sido criminalizado também as bolsas que são concedidas para estudantes nas universidades brasileiras. Ora, tudo que não é para a dívida pública, para, no final das contas, enriquecer mais os ricos, é criminalizado no Brasil. Ou seja, tudo que é para o pobre, distribuir um pouco a renda do país, que esse é o sentido do governo, da constituição do governo, fazer justiça e principalmente justiça social e econômica, tudo que é para fazer isso é criminalizado. Inventam um monte de coisa e as invenções, por meio de uma série de coisas, principalmente agora das redes sociais, elas entram no imaginário do povo e entram no senso comum. Eu vou dar alguns exemplos. No final do governo, acho que final do governo Médici, ou em algum momento da ditadura militar, mas muito mais final do governo Médici, governo Geisel e depois governo Figueiredo, os militares, considerando o tamanho do analfabetismo no Brasil, formaram um projeto chamado o Mobral. Muita gente que viveu nos anos 80 lembram do Mobral. O Mobral era um plano para exterminar o analfabetismo no Brasil. E usava o método Paulo Freire. Na época dos militares, Paulo Freire não era criminalizado. Apesar de... E o Paulo Freire estava exilado. Enquanto pessoa física, política, ele estava exilado. Mas usava o método Paulo Freire. A teoria do Paulo Freire não era criminalizada pelos militares do golpe de 64. Você vê como nós regredimos. Ultimamente, os apoiadores dos militares deploravam até a teoria do Paulo Freire. Mas enfim, essa é uma outra discussão. E usavam o método Paulo Freire para alfabetizar. Foi uma campanha, era uma campanha que passava na televisão. As escolas à noite funcionavam para o Mobral, preparavam professores. Havia em cada cidade uma coordenadora, um coordenador do Mobral. Tinha uma espécie de busca ativa, saber quais eram as pessoas que eram analfabetas no município e onde estavam, qual o local mais fácil delas irem à noite se alfabetizarem. Tinha toda uma coisa, por que eu não estava indo na escola, o que aconteceu, se estava doente. Tinha todo um fomento também, tinha fomento até de alimento. A pessoa chegava na escola, não se alimentou direito, ou estava desempregada, ou trabalhava em algum lugar e não se alimentou direito, ela tinha uma merendinha ali e depois ia ter aulas. Até 9 horas da noite, por exemplo. Não dormia muito tarde. Para alfabetizar as pessoas. Sabe o que aconteceu? Não sei por que cargas d'água começaram a dizer que é o contrário. Quem ia para o Mobral era analfabeto. E pior, se foi um dia aluno do Mobral, era considerado analfabeto. Vai para o Mobral. É estudante do Mobral. Sabe? Teve um erro. Teve um erro porque havia o plano do Mobral e as pessoas que eram alfabetizadas não tinham a facilidade de continuar estudar o fundamental, o correspondente hoje é Fundamental 1 ao Fundamental 2, não tinham essa facilidade. Depois se criou, nos militares se criou isso. E aí ninguém mais queria ir
para o Mobral. Escondiam, as pessoas escondiam que eram analfabetos, que precisava ir para o Mobral se alfabetizar, porque era pior, era melhor esconder que era analfabeto e continuar analfabeto do que ir para o Mobral. Eu ficava a pecha do Mobral. Ah, você é aluno do Mobral. Aí o governo ainda, governo Figueiredo, se eu estiver enganado alguém mas em geral foi isso. O governo Figueiredo, ele criou um outro projeto, que eu não me lembro qual era o projeto. E o projeto era alfabetizar e as pessoas continuarem estudando. O projeto era esse. E tirou nome, não tinha mais nome. Antes colocaram o nome Mobral para mobilizar, né, movimento brasileiro de alfabetização, para mobilizar, era uma coisa que chamava pelo patriotismo, pelo nacional, pelo, sabe, pela empatia, sabe? E isso virou contra o próprio movimento e contra as pessoas que foram lá para o Mobral alfabetizar, seriam alfabetizadas. Isso está acontecendo com o Bolsa Família. Porque as pessoas entendem, no senso comum, estão jogando por aí que o Bolsa Família é para quem não quer trabalhar, é para vagabundo, é para não sei o que lá, é gente que tem um monte de filho, faz filho para... Ora, gente, a taxa de fecundidade do Brasil tem diminuído constantemente. As pessoas não fazem filhos para ter Bolsa Família, nem porque tem Bolsa Família mesmo, porque os filhos vão crescer e chega um momento que o Bolsa Família acaba, porque é só para quem tem uma idade no idade de escola, etc. Outra coisa, ninguém vive com R$ 600 e mais cada filho, R$ 150, digamos que tenha. Ninguém vive, tá tudo muito caro, então as pessoas não vão fazer isso. Aí tem que saber, tem que ver quais os benefícios do Bolsa Família, de empregabilidade, de fazer curso, de um monte de coisa. É benefício, gente. As pessoas mais pobres. Tá? Então, está acontecendo isso. Tem muitas outras coisas que aconteceram nesse país. Em dado momento, o governo começou a dar mochilas. Não eram mochilas ruins, mas as pessoas pegavam as mochilas, não queriam usar as mochilas e compravam mochilas de marca. Né? Porque não queria. Eu não vou vir com essa mochila, não vou estampar a coisa de ser pobre. Bem, olha, é cada coisa, sabe? Cada coisa. Gente, vamos aproveitar. Nós somos cidadãos. Se a gente precisa de alguma coisa, não é moralmente ruim precisar de alguma coisa. Essa endeusamento dos ricos, né? Quem é empresário, quem é banqueiro, tá tudo certo, tá tudo parece bonito, coisa é uma empresa na novela das 9, sempre a empresa que não sei o que lá, tal, tá tudo certo, né? E não é assim, gente, não é assim. A gente, nós somos um povo, nós somos sabe, a gente não pode ficar endeusando esse grupo que suga, né, 50% daquilo que a gente produz. A gente trabalha quase, eu vou insistir, a gente trabalha quase 6 meses para sustentar os mais ricos desse país. E não é aquele rico, classe média, que tem um apartamento legal de 3 quartos, tem um carro bom. Não é exatamente esse. É aquele 1% da população que é super rico mesmo, que é assim, se conhece até os nomes, né? Sabe? Não vamos por aí. Vamos começar a apoiar esses encaminhamentos, essa distribuição de renda que vai dinheiro mesmo em cash para as pessoas, que tem um viés de renda básica da cidadania, porque o objetivo tem que ser a implantação da renda básica da cidadania total e universal, sabe? Eu concordo com o Eduardo Suplicy, sabe? É isso.